Então vamos lá, a lição de hoje, esse versículo diz assim, ó: aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Vamos dar uma parada. Aqui nesse capítulo 14 de Isaías, para quem não sabe, ele faz uma comparação nesse capítulo, inclusive, né, algumas pessoas, não, Isaías estava falando do rei de Tiro, Isaías estava, isso aí é uma metáfora, mas na realidade Isaías estava falando isso nesse capítulo aqui, acerca também do que estava no coração de um anjo que era um querubim da guarda, ungido, e que, por sinal, deixou que entrasse no seu coração uma coisa chamada soberba. E nessa questão da soberba, que entrou no seu coração, ele já não se satisfez apenas com a posição que foi estabelecida para ele. E você vai pegar e você vai ver que ele negociou para alcançar a posição que ele queria. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 16 de Números, você vai ver uma história bem parecida com 3 homens chamados Coré, Datã e Abirão, que inclusive um deles era primo de Moisés, era de família, mas começou a brigar pelo sacerdócio por uma posição, e 250 pessoas perderam a vida nessa rebelião de Números 16. É bem parecido. E Moisés, antes que acontecesse a morte dessas 250 pessoas, que a Bíblia diz que a terra abriu e eles desceram vivos ao abismo, antes disso acontecer, Moisés disse assim para eles: era pouco que Deus deu a vocês? Por que vocês não contentaram com aquilo que Deus deu, vocês quiseram mais? Às vezes, eu preciso, por exemplo, você vê que Paulo diz que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Quando ele tinha abundância, glória a Deus. Quando ele padecia necessidade, glória a Deus também. Ele aprendeu a viver com pouco e aprendeu a viver com muito, né? Então, ele aprendeu a controlar, a estar no controle das coisas. Se você verificar, você vai ver que o que Deus criou, o ser humano, Deus criou com um intuito. O intuito que Deus criou, por exemplo, é totalmente, às vezes, diferente daquele que a maior parte da crentaiada se preocupa. Eu não estou falando com você que você não deve desejar o céu. Que tem muito crente, por exemplo, que ele quer o céu para se livrar do inferno, porque ele tem mais medo do inferno, porque provavelmente ele tem desejo de estar no céu. Então, eu vou aceitar o céu para mim não ir para o inferno. E aí a pessoa, né, se preocupa apenas com a eternidade. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Pois é, olha só, eu quero ir para o céu, porque lá no céu tem ruas, mas o Deus, dono do ouro e da prata, está vivo e a gente está aqui na terra. Por que a gente está liso, duro, sem nada na vida? No céu ele me dá ouro e aqui na terra ele me dá pó. Não, pó Deus deu para serpente. Só que como eu sou crente, não, ajuntei tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem consome. Ajuntei tesouros no céu. Só que o crente fica querendo fugir daqui, sair daqui, ir embora daqui, quando, na realidade, o que Deus, através do Evangelho, através da vinda de Jesus, o que Deus está fazendo? Deus está trazendo, porque no intuito, na intenção divina,
O que ele queria era trazer o céu para a terra. E ele trouxe o céu para a terra. Por quê? A terra era sem forma e vazia. E o que acontecia? Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava onde? Pairava sobre as águas, certo? Onde é que estava o Espírito de Deus? Sobre as águas. Estava lá. Aí Deus veio e colocou ordem na terra. Separou, colocou onde tinha que colocar, criou tudo, mas não tinha quem cuidava. Por isso a terra ainda não produzia. Aí, para cuidar da terra, o que Deus fez? Deslocou uns querubins, uns anjos, e mandou eles virem para tomar conta da terra, certo? Certo? Vocês não concordam comigo, não? E está na minha igreja que eu sou o pregador, por quê? Se você não concorda comigo, você está certo, que está errado. Não, irmão, está errado. Então, o que ocorre? Deus não mandou querubim. Deus criou o homem, e do homem Deus criou a mulher. E estabeleceu o homem e a mulher para que o homem e a mulher estabelecesse na terra que Deus criou, nas criaturas que Deus fez, peixe, animal, bicho, gente ainda não tinha, né? Exerceu domínio. Está o versículo aí, ó, que o pastor já colocou. Versículo, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, para você poder ler, que diz assim, ó: disse Deus, façamos o quê? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, o que diz aí a seguir? O que diz? Domine sobre o quê? Sobre o quê? Os peixes do mar e o que mais? E o que mais? Sobre o quê? Sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus estava colocando o homem, porque dominar é para governar. Deus estava estabelecendo o governo sobre a terra. Agora veja bem uma coisa. Se Deus estabeleceu o governo sobre a terra, por que o homem então não estava cumprindo o seu papel de governar sobre aquilo que Deus havia criado? Se você nunca ouviu falar, aconteceu algo lá no jardim em que o homem que foi estabelecido no jardim para dele cuidar, e a esse homem foi dado uma mulher. Aonde é que estava esse homem quando a sua mulher não tinha que conversar e estava conversando com a serpente? Onde é que ele estava? Ele não estava governando. Ele devia estar no governo. O governo é o quê? O domínio. Por que Eva estava conversando com a serpente? Porque não tinha marido para conversar. Por que muita mulher vai conversar com um estranho? Porque não tem marido. Só tem marido no papel, porque não tem marido em casa. Ou porque que alguns maridos vão conversar com outras mulheres? Porque a mulher que ele tem em casa não conversa com ele. Por que os filhos vão conversar com estranho na rua e não conversam com os pais? Porque os pais não falam com seus filhos. Vamos pular essa conversa, né? Está meio esquisito isso. Então você pode ver, por exemplo, que ainda que conversasse, a pessoa deveria, tanto Eva quanto Adão, ainda que tivesse conversado com a serpente, era para eles manterem o quê? O domínio, o governo. Como Satanás sabia que através de Adão e de Eva viria uma nação, e viria a humanidade, viria, né, os seres humanos a existirem, então o que ele fez? Ele entra nesse quesito,
não era para controlar o que Deus havia criado, porque o que Deus havia criado, Deus não deu para ele. Deus deu para quem? Deus deu para o homem. Então, se ele controlasse o homem, ele também controlaria tudo que o homem governa. Veja bem, a intenção de Satanás, meu filho, não é dominar sua mulher, nem seus filhos. A intenção de Satanás é dominar você também. E se ele dominar você, ele domina tudo que é seu, que leva seu nome, que tem sua descendência, tem seu sangue. Ele também vai querer dominar tudo isso que pertence a você. Deus não deu para ele. Deus deu para você. Deus deu filho para você. Deus não deu filho para droga, Deus não deu filho para prostituição, Deus não deu filho para safadeza, Deus não deu filho para o crime, Deus deu filho para alegria, para a sua felicidade, para a sua realização, para o seu complemento. Deus não deu marido para amante, Deus deu marido para você que casou, deu esposa para você, não é para o adultério. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando Satanás assume o governo, quem é que domina? Quem é que domina? Ele. Quem é que dominava as nações aqui que Isaías está dizendo? Quem é que dominava e fazia guerra e colocava pragas? Quem é que fazia isso? Era ele. Agora Isaías diz assim, olha, aquele que fazia isso está sendo perseguido e não há quem o defenda. Interessante. Por que Isaías estava profetizando algo sobre aquilo que viria a acontecer? Porque até então isso não era uma realidade. Isso era apenas uma declaração de Deus. Porque isso veio ocorrer após o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele vem devolver ao homem o quê? Não é levar o homem para o céu, é estabelecer o governo na terra que o homem perdeu. Não? Vamos ver na Bíblia? Quer ver na Bíblia, não? Quer ou não quer? Se não quiser, eu topo também. Então, Romanos 5,17. Vamos ver se está escrito lá, o que está lá. Bora lá, vamos dar uma olhada. Romanos 5,17. Travou, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que acontece com quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça? Reinarão no céu. Reinarão aonde? Em vida, meu filho, aqui na terra. Por um só. Quem é o que me dá a condição de reinar em vida? Se você não reina enquanto você está vivo, depois que você morrer também, você não vai reinar, não. Você morreu na mão de quem? Na mão de Jesus ou na mão daquele que nem perseguido é? Na mão de quem você estava quando você foi? Isso é importante a gente imaginar isso. Agora entenda bem, quer ver uma coisa? Porque, Davi, tu sabe qual era a língua? Tu sabe qual era a língua? Davi que trabalha com os índios aí, irmão. Davi, qual era a língua que se falava aqui no Brasil? Antes de 1500, qual era a língua? Tu sabe, não? Tu não sabe que cada tribo tem uma? Tem uma língua o quê, Davi? Uma língua própria. Qual era a língua que Adão e Eva falavam, irmão? Falava a língua de origem de onde eles eram. Adão e Eva vieram de onde? Quem foi que trouxe eles à existência? Então eles falavam a língua de Deus. Ok. Só que aí veio a serpente, invadiu o Éden. E quando invade o Éden, ele faz o quê? Ele controla. Como, por exemplo, vieram a galera, né, que a história diz, eu não vou falar, vieram a galera aí lá do outro lado, lá, passando pelos mares, caravelas e aquela coisa, e chega aqui e controla tudo que já tinha aqui. E estabelece o quê? Estabelece o quê? Uma nova língua. Por que nós falamos português?
Porque nós fomos colonizados por quem? Por quem fala, ora pois. Se troca o domínio, se troca o governo, troca, primeira coisa o quê? A língua. Lembra que quando Nabucodonosor levou os filhos de Israel para a Babilônia, ele mandou ensinar eles a cultura e a linguagem dos caldeus para eles não falar o hebraico lá e falar a língua deles lá local? Por quê? Por isso que quando a serpente, ela entra e ela controla, mudou. Você não vê mais falando que o Espírito de Deus está pairando sobre as águas. Acabou. Porque o Espírito de Deus, quando veio a organização, colocou tudo no lugar, estabeleceu o governo, o Espírito de Deus passou a pairar sobre quem? Sobre o que ele colocou para reger a criação, foi Adão e Eva. Agora, se Adão e Eva foi colonizado e mudou a língua, então o que aconteceu? Deus... Porque quando gritaram lá, independência ou morte, o que o pessoal fizeram, irmão? Pegaram suas tralhas, entraram no seu navio e... Se foi melhor para nós ou não... Não vou nem arriscar dizer, né? Sei lá. Acho que era mais barato sustentar um rei, né, com suas pompas e palácios, do que suportar. Não, eu não vou entrar nesse detalhe. É melhor a gente ficar quieto aqui na pregação, que está melhor, né? Mas é para você poder entender. Então você pode olhar, por exemplo, quando você vê lá no capítulo 4 de Lucas, no versículo de número 5, você vai ver que o diabo está dizendo para Jesus que foi dado para ele. Foi entregue, não foi entregue para Adão e Eva, mas ele invadiu a vida de Adão e Eva, passou a controlá-los, então ele corta a comunicação, porque se você muda a linguagem, você provavelmente vai cortar a ligação. Como é que você vai falar? Como é que você vai dialogar com o seu país de origem se cortou a comunicação? Parece igual aqueles filmes, né, que o cara vai lá, corta a linha, desliga o negócio, para você não ter comunicação com sua base, porque agora eles podem te controlar e te dominar, que você não tem acesso nem para pedir socorro, nem para dizer o que se passa. Lembra daqueles negócios do telégrafo, antigamente, que o bandido subia, cortava o fio com alicate, com um negócio lá, alguma coisa lá? Pois é, para você não entrar em comunicação e pedir socorro. Então, o que Satanás fez? Ele foi lá, cortou o fio de ligação, mudou a cultura, mudou a língua, a forma de falar, e daquilo dali o que aconteceu? Quando houve a mudança, o próprio irmão matou seu próprio, entrou a violência. Olha a cultura que passou a existir, do ódio, da violência. Olha quando Satanás entra, o que ele estabelece. E ele falou que foi entregue, que ele dá para quem ele quer. Bom, ele quis dar para Jesus? Não, ele não deu, Jesus tomou de volta. E por que Jesus tomou de volta? Porque Jesus veio cumprir o que Mateus falou. Isaías, o versículo lá onde nós começamos. Por isso você pode ver, por exemplo, que Jesus falou uma coisa interessante com seus discípulos, que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, vamos estabelecer a linha, o acesso novamente. Vocês precisam ter devolvido, vocês foram colonizados, foi tirado a linguagem de vocês, mas vocês vão receber uma conexão de novo com o céu. Por que Pedro, lá em Mateus 16, ele dá aquela resposta para Jesus, e Jesus diz para ele assim: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra, qual é a palavra? Não é aquela palavra que Pedro estava dizendo, é a palavra que o céu te manda, que se estabelece governo sobre a terra. É a palavra que o céu manda, que organiza e põe as coisas no seu devido lugar, onde elas deveriam sempre
estar lá. Por isso que quando nós vemos que a igreja, os discípulos, por exemplo, quando Jesus envia eles, e eles voltam felizes dizendo assim: Senhor, pelo teu nome até quem se submete a nós? Os demônios. E por que os demônios se submetiam aos discípulos? Da mesma forma que eles submetiam a Jesus. Eles se submetiam por uma razão. Sabe qual é? Na sua Bíblia diz: ninguém pode expulsar demônios se não for pelo Espírito de Deus. Na sua Bíblia vai dizer assim: o dedo de Deus. Acho que é Lucas 11:20, uma coisa assim. Depois você procura na sua casa. Por aí. Ninguém pode se não for pelo Espírito. Lá vai falar dedo. Dedo e Espírito é a mesma coisa. E se você expulsa os demônios, ou seja, controla eles, domina eles, porque Deus não quer você dominando marido, nem filho, nem pai, nem irmão, muito menos pastor e nem pastor igreja. Porque tem pastor que ele quer dominar, decidir com quem que o cara casa, quando vai casar, ele quer decidir. Não é para isso, pastor não é para isso não, o pastor é para ensinar. Decidir é você que toma a decisão. Se foi certo, parabéns para você. Foi errado, erra com as consequências. Lida com elas. É para te dar orientação, não é para dominar. Pastor, eu só acho que eu devo vestir uma roupa preta ou branca. Não veste roxo, que fica cor de defunto. É aparecido já. É bonito, é assim. Né? Não é horóscopo não, irmão. É evangelho. Então, se Jesus diz assim: olha, se eu expulso os demônios pelo dedo ou pelo Espírito de Deus, ele diz assim: o que é que chegou e foi estabelecido, que voltou para o lugar, voltou para o controle. O reino está estabelecido no lugar. O governo está ajustado e o governo está no controle e está dominando. Porque quem é que passou a governar o ser humano e governar a família, governar casais? Por exemplo, você vai ver Adão atacar Eva. Você não vê ele fazendo isso antes, mas você vê ele fazendo depois que Satanás entrou. Por que a mulher ataca o marido, fica contra o marido, embora é o marido dela? Por que o marido fica igual contra a mulher, se ele foi lá diante de um altar, ou foi lá diante do pai, ou sei lá, pegou ela, levou para casa e falou assim: te amo, amada, eu não vivo sem você, mulher da minha vida, meu doce, meu cheiro, minha rainha, minha princesa. E depois sua desgraçada, maluca, doida, louca, endemoniada, perturbada, desorientada. Por que uma hora ele abraça, beija, elogia e depois ele xinga e grita? Porque nós somos feitos para governar 3 áreas da nossa vida que podem ser tomadas pelo inimigo e que, se tomadas forem pelo inimigo, irão causar na sua vida uma grande destruição. Quais são essas áreas? Simples. Quer ver? Tessalonicenses 5:17, eu acho que é. 1 Tessalonicenses 5:17, coloca aí na tela, por favor, pastor. 5:17. Não, isso aí é Timóteo, moço. Misericórdia. Será que ele está com a vista ruim? Ah, não, né? Tá boa? Passa um versículo aí. Passa outro. Não é esse aí não. 23. Eu acho. É esse aí, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em quê? Em tudo. Tudo o quê? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem que me conservar nessas 3 áreas, ou seja, se Satanás entrar numa delas, ele me prejudica. Se ele tiver nenhuma área só. Lembra que tinha uma mulher que andava assim, ó, e não podia de modo nenhum se endireitar? Lembra? Significa que ela queria se endireitar, certo?
mas não podia, certo? Era ou não era? Não é o que a Bíblia fala? Mas Jesus disse que ela era filha de Abraão, então ela era de Deus, não era? Mas por que o corpo dela estava envergado? Porque Satanás mantinha ela. Aonde que ele estava nela? No corpo. Não significa que eu tenho uma deficiência no corpo, que eu tenho um demônio. Mas significa que ele usa a deficiência para eu não ter a saúde perfeita. Ele não está me possuindo, mas ele está me dominando. Ele não precisa estar numa pessoa para dominar ela. É isso que às vezes a maior parte dos crentes não entendem. Por exemplo, vou te dar outro exemplo para você poder entender. Lembra de João 9, do camarada que nasceu cego desde nascença? E Jesus disse que lá, né, porque quando perguntaram para ele, por que ele nasceu cego, de quem era a culpa, se era dele ou se era dos pais? O que Jesus falou que faltava para aquele rapaz? Para que se fizesse nele o quê? A obra de Deus. Então o que faltava? Uma manifestação de Deus para quebrar aquilo que o diabo fez no ventre da mãe. Não foi nem o pai e nem... Como é que a criança, meu irmão, já vai nascer? Ah, nasceu para sofrer, é fruto do pecado, sei lá o quê, ou qualquer outra coisa. É como às vezes as pessoas dizem, Deus está pesando a mão, é juízo de Deus. Os antigamente, não é só Pedro, Tiago que achava aquilo não, Mateus. Os crentes hoje acham que quando alguma coisa não dá certo, você está pagando por algo que você fez. Jesus simplesmente está dizendo, olha... Satanás no ventre da mãe dele fez uma obra, cegou, mas Deus tem uma obra a fazer ele enxergar, removendo as obras de Satanás. Por isso, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, você vai ver dizendo assim, olha, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Está na parte final do versículo aí. Ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que ele se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Porque a obra dele está feita. Por que a obra dele está feita? Porque o governo era dele. Ele pode. Quem é o governador do Mato Grosso? Ele pode, né, meu filho? Que a lei permite ele fazer, ele vai fazer, né? Então o que Satanás era permitido a ele fazer... Ele fazia. Para quem que Deus entregou o domínio sobre tudo que se arrasta, sobre tudo que se move, que Deus entregou o domínio para tudo que existe, ele entregou nas mãos de quê? Na mão do homem. Uma vez que o homem entregou esse domínio para Satã, até o homem agora está dominado, quanto mais as outras coisas. E Deus disse, eu vou tomar de volta. E tem uma coisa, eu não só vou tomar de volta não, mas eu quero que você persiga ele até ele não ter lugar para ele ficar. Os crentes fazem assim, Senhor, eu entendo, perdão, tá, irmão? Eu não estou rindo da desgraça de ninguém, não. Mas o crente diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que você volte lá no Éden e assuma o que foi roubado de você, o que foi tomado de você, e que você persiga Satanás e coloque ele no lugar. Quem tem que estar sem lugar de ficar não é você, é o inferno que virou tua vida, que trouxe praga, que trouxe destruição, que trouxe controle, que trouxe domínio sobre os seus pensamentos, domínios sobre situações no seu corpo que te veda, que te impede de ter mobilidade, que prende os seus nervos, que prejudica um órgão que deveria funcionar perfeitamente dentro do nosso corpo, mas não funciona. A alegria que você deveria ter, e às vezes você está triste, por quê? Porque a sua alma está abatida. Davi não está dizendo assim, eu estou com preguiça. Davi não está dizendo assim, eu estou cansado. Davi estava dizendo, a minha alma está abatida. E ele dizia, minha alma, por que estás abatida? Davi não tinha problema, mas ele estava desanimado. E onde Satanás estava incorporado nele, sugando as energias, tirando as forças dele? Não, meu irmão.
Não tinha lugar para demônio na vida de Davi, não tem lugar na vida de um crente para demônio estar, mas ele pode entrar na sua alma com desânimo, ele não pode entrar mas ele lança sobre você o desânimo. Esse negócio não está muito bom não, né? Coloca aí, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 13 para mim, pastor. Coloca aí, acho que é isso aí, eu não sei. Efésios 6,13. O que diz aí? Efésios capítulo 6, versículo 13. Está ruim essa Bíblia hoje, hein? Deixa eu abrir a minha aqui. Acho que a minha está funcionando melhor do que essa daí. Efésios 6, 13. Ele diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, como é que eu vou ficar? Firme. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Espera lá. Alguém aqui já foi demônio na sala de aula? Já fez curso de demônio, irmão? Estágio de demônio? Eu já fiz. Pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Então o Bosco está ali de boa, conversando, e você pega uma borrachinha. Eu não vou ensinar a fazer isso não, né? Depois você corta isso lá. Não corta não, pode deixar. Quem fizer está endemoniado. Aí você pega aqui a borrachinha e vai bem assim no Bosco, vá, puf, e aí você já fica a cara de paisagem, ó. Aí o Bosco fica caçando, quem foi que atingiu ele? Você nunca fez a função de demônio não, né? Já fez isso? Tá vendo? Seus colegas agora vão descobrir quem é que jogava as coisas neles, nas costas, principalmente a turma que senta lá no fundo, né? Tem alguma professora aqui? Não é todo mundo não, porque às vezes o cara senta lá no fundo porque é o único lugar que sobrou. Mas a turma do fundo, irmão, costuma ser a turma... Eu, por exemplo, quando só tem passagem, quando eu viajava de avião de Belém para o Rio de Janeiro, irmão, eu evitava pegar lá no fundo, porque no fundo é o pessoal que não dorme, é o pessoal que fica conversando, é o pessoal que fica contando caso e falando um monte de coisa, uma gritaiada danada. E lá na frente, pelo menos, o pessoal fica mais quieto, que é o pessoal que quer dormir, quer descansar. É meio estranho. Fundo é ruim em tudo quanto é lugar. Não é bom fundo muita coisa, não. Então... Satanás, ou seja, eu precisei ir lá, me deslocar, descer daqui para tocar no Bosco. Eu lancei algo nele. O que Satanás faz? Ele não precisa entrar na sua vida, ele lança algo em você, como por exemplo um sentimento. Hoje você está aqui, você sai daqui, ó. Se você bater as asas, você sai voando. Amanhã cedo você acorda, meu Deus, você não quer nem levantar. Aí você diz, que bicho foi que me mordeu? Eu estava dormindo, eu estava tão bem, cheio de planos, cheio de coisa. Eu ia começar, porque esse mês de julho ia dobrar minha renda. Esse mês de julho ia levantar tudo que caiu, que eu ia levantar, erguer minha casa, quitar meu carro. Ninguém está falando amém. Não, mas... Não. Ou o sujeito está tudo animado amanhã. E mas é tão complicado, sabe? Ai, meu Deus. Aí você acorda sem saber o que foi que aconteceu, que você já está num desânimo dos infernos. O que foi? Satanás só lançou alguma coisa na sua alma. Ele não foi lá na sua cama deitar junto contigo, não. Deitado com você estava seu marido, sua esposa, ou então, se você estava sozinho, você estava enrolado no seu lençol, na sua coberta. Era a presença estranha que você tinha. Mas você levantou num desânimo. E o pior é quando ele joga uns pensamentos no seu espírito que você começa a falar assim, eu acho que eu sou um fracassado mesmo, eu acho que eu tenho que conformar mesmo, eu tenho que aceitar mesmo, né? Porque um dia é da caça, outro é do caçador, um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Aí você começa a praticar a fé da sorte. Em outras palavras, Senhor, está tudo nas tuas mãos, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ah, tá, então no céu...
No céu, meu irmão, tem rua de ouro. Então está na hora de você fazer alguma coisa aqui na terra. No céu tem anjo. Está na hora de você mudar um demônio que tem dentro de sua casa. E botar uns anjinhos lá dentro. Né? Botar uns anjinhos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Só que nós sempre falamos assim: ah, mas é Deus que tem que fazer isso. Bom, é Deus que tem que fazer. E o que você está fazendo para isso acontecer? Na maior parte nós não fazemos. Por isso que nós precisamos, como Jesus falou com os discípulos, olha, vocês precisam reatar a conexão que vocês perderam com a origem de vocês, que é os céus. Vocês precisam se ligar no céu. E para ligar no céu, Deus deu o que para o ser humano? Uma nova língua. Marcos 16, versículo 17. Vamos lá, que eu já estou terminando. Bora, vou acabar agora. Digam amém, gente. E estes sinais seguirão a quem? Aos que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão o quê? Novas. Porque a antiga veio de quem colonizou a terra. Quem foi que entrou na terra e tirou a linguagem de Deus? Quem foi? Satã. O homem tem a língua de quem? Por que quando o sujeito fica chateado e com raiva, saem umas palavras da boca dele que não deveria sair? Porque vem da língua da qual ele foi colonizado. Nós, por exemplo, né, fazer igual, tem um cara aí que anda xingando os outros em hebraico. Eu não faço. É brincadeira, tá, irmão? É brincadeira. Me mostraram, o pastor Evan fica vendo esse negócio aí, ele estava falando, tem um cara aí, um pastor que fica xingando o povo em hebraico. Mas é palhaçada, tá? Aí eu nunca vi, ele me mostrou o vídeo. Mas ele não vai ficar procurando pastor que xinga os outros em hebraico, não, que é palhaçada. Aí o que acontece? Jesus veio trazer o reino, e como o reino tinha se perdido, Jesus veio trazer ele de volta. E quando Jesus traz ele de volta, ele estabelece também uma nova língua, que é a língua do reino. Mudou a linguagem. Por que Deus quer que você tenha o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a língua nova do reino que foi estabelecido e que foi perdido. Então ele veio trazer de volta, estabelecer outra vez o que foi roubado da gente, o que foi tomado de nós, imposto uma língua de fracasso, uma língua de desânimo. Está feia a coisa está feia. A coisa está preta, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Pois é, então as pessoas, está difícil, pastor, é complicado. Ah, está difícil? Tá. Deus falou, o impossível para os homens é possível para quem? Então faça o possível, que o impossível é de Deus. Então o possível, faça. Quando você fizer o possível, o impossível Deus fará, mas faça o possível. E é possível a gente fazer. Então, se Deus veio para estabelecer o seu reino, ele traz a língua do seu reino, como, por exemplo, você tem parte da África, por exemplo, né, que foram os ingleses, tem parte da África que foram os portugueses, tem parte da África que foram outros povos, então, eu não sei se foi francês, quem é. Aí tem sempre a linguagem lá estabelecida do lugar onde foi tomado, onde foi dominado. A terra foi dominada pelo bicho lá e veio essas línguas nossas aí, né? De maldição, de revolta, indignação, ira, raiva. Agora não, irmão, veio o Espírito Santo dá a nós um domínio próprio, controle do nosso emocional. Não é controle sobre os outros, porque se a gente não controla a gente, como vamos controlar os outros? Como é que você vai controlar marido, controlar filho, se você é descontrolada, se você é descontrolado, se você não tem controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você fala, se uma folhinha verde que os caras enrolam no negócio e a pessoa não cai naquele troço ali, como é que você vai controlar um demônio se uma folha verde você faz fumaça com ela?
Como é que você vai controlar um demônio se uma branquinha assim, de 2 dedos assim num copo, tu não aguenta viver se um troço daquele? Como é que você vai dominar uma força espiritual? Se você não controla a língua, quando entra uma fofoquinha, uma faladeira da vida dos outros, você não controla a tua língua, tu coça e fala, como é que tu vai controlar o demônio? Por isso a gente precisa trocar a linguagem. Vem o reino novo, vem a língua nova. Por isso que Jesus tinha esse cuidado, e a chamada igreja primitiva, que é a igreja apostólica lá do livro de Atos, Paulo não se preocupava assim, o Bosco pagou, quitou a sua casa, Bosco, você deu o dízimo esse mês? Não, Paulo chegava assim, o Bosco converteu, Paulo chegava, Bosco, você já recebeu o Espírito Santo? Não, eu não ouvi falar que tem Espírito Santo. Pois é. As pessoas não sabem que tem Espírito Santo, mas sabem que tem casa, que Deus dá em dobro, que sabe que Deus abençoa, sabe disso, sabe daquilo outro, mas não sabe do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a língua do reino. Que nós precisamos voltar a utilizar a língua, porque você vai ver Paulo dizer assim, aquele que fala em línguas, com Deus fala em mistério, ou seja, é uma conexão estabelecida com o céu, que ainda que Satanás esteja do teu lado, ele não sabe o que está dizendo, porque é linha direta, não há como ser interceptado. Esses dias atrás tem 2 nações aí que estão brigando. Aí o que descobriram? Descobriram que um camarada lá da Alemanha falou algumas coisas de um camarada lá de outro lugar, aí o outro interceptaram as conversas. Irmão, por que Deus estabelece a língua própria do reino? Porque uma vez que Satanás foi expulso de lá, agora ele não tem acesso mais à língua, acabou. Esses dias eu estava conversando com um irmão, ele está lá nos Estados Unidos, o garoto dele foi para lá, ainda novinho, e ele foi e falou assim comigo, olha pastor, esse aqui é o meu filho, o senhor lembra dele? Fui eu que apresentei o garoto na igreja. Aí ele falou assim, só tem uma coisa, já tem tanto tempo que a gente está aqui, e ele cresceu aqui, que ele esquece o português. Às vezes a gente fala muito em português em casa para ele não esquecer a língua, porque ele está tão acostumado com o inglês que ele fala mais inglês do que português. Ou seja, se ele continuar falando só inglês e esquecer de falar o português, daqui a pouco ele não se lembra mais. Ele não vai se comunicar mais em português. Vai ter que ter alguém que interpreta. A conexão é direta. Por que Deus quer que você tenha o Espírito Santo? Porque você vai entrar numa conexão direta com Deus. Nem que os demônios assistam e vejam, e ouçam, eles não saberão o que você está a dizer. Você está numa conexão direta com Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E se você tiver ele, você vai ver. Volta lá, pastor Gilmar, lá em Lucas 11... 20, foi 20 que eu falei? Foi? Acho que foi, né? Nem eu me lembro mais. Só para a gente encerrar o assunto aqui. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, lembra que dedo é Espírito. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Então, a maneira de você perseguir Satanás não tem algo melhor do que seja por meio do Espírito Santo. É Ele que nos dá poder. Por isso Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele te dá o poder de você poder perseguir para cumprir o que Isaías profetizou 600 e poucos anos. Alguns falam 500, outros falam 700. Então, está aí só para você, infernalta, não fazer confusão. O pastor tem a informação. Senão os infernaltas, se eu falar 500, 600, não, foi 500, o outro foi 540. Aí o outro diz, não, foi 730. Então pronto, o que a galera fala está aí. O importante, se não me interessa quando foi que Isaías falou, interessa que está lá escrito que ele disse. Aquele que perseguia as nações, aquele que espalhou pragas, aquele que trouxe destruição, ele está sendo agora perseguido e não há quem impeça. Então, meu filho, Deus não fez você para ficar apanhando de demônio, Deus fez você para controlar demônios. Se os demônios não estão controlados, a culpa não é de Deus. Ele deu a nós o meio, deu a nós a maneira, e nós podemos colocar Satanás no seu lugar especial. Aonde é o lugar especial de Satanás?
debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Mas eu fui no terreno do inimigo, tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Direita e esquerda assim, irmão, ó. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés, tristeza debaixo dos meus pés, falência debaixo dos meus pés, doença debaixo dos meus pés, derrota debaixo dos meus pés, macumba debaixo dos meus, sofrimento debaixo dos meus pés. Está debaixo ou está lá dentro da sua casa? Todas as vezes que você olhar para dentro da sua casa, diga: está debaixo dos meus pés. Persegue o bicho, que ele não tem mais lugar de ficar. Ele vai dizer assim: ô mulher cri-cri, o cara enjoado, rapaz. Eu não posso nem tentar mostrar minha garra que ele está amarrado, Jesus. Debaixo do meu pé, Satanás. Você tem que ser enjoado, irmão. Não é com as pessoas, é com o diabo.